Será que os originais do Novo Testamento diziam a verdade? Você já sabe que há argumentos intelectuais muito fortes para garantir que esse texto que vocês têm em mãos é o texto que foi escrito lá atrás. É fidedigno, é confiável, no que diz respeito ao texto que foi escrito lá atrás. Agora, será que o texto que foi escrito lá atrás fala a verdade? Será que sim? Para analisarmos isso, nós temos que ver que se o texto que nós lemos nas Escrituras atende aos seguintes requisitos. Se os relatos dele são perto dos fatos narrados, se quando a pessoa relatava aquilo, ela estava perto do ponto de vista cronológico, temporal, dos fatos narrados, se havia testemunhas oculares, se as pessoas que narraram os fatos testemunharam os fatos que estão narrando, é outro critério muito importante para sabermos se os originais falam a verdade. E, por fim, uma maneira bem interessante de analisarmos isso é chamada situações embaraçosas. Quando você escreve um texto sobre si, você tende a se enaltecer. Você tende a colocar a você mesmo ou você mesma em uma situação de enaltecimento. Um dos indícios de que o texto é fidedigno é quando você narra uma situação da qual você faz parte e você coloca você em situações embaraçosas, ou os seus amigos em situações embaraçosas. É algo que você tem de fazer, porque foi verdadeiro, mas embora não tivesse gostado de fazer, porque colocaria você em situações embaraçosas. Então, a situação embaraçosa é um dos critérios para saber se um texto da antiguidade é verdadeiro ou não. Vamos analisar a primeira parte. Relatos perto dos fatos. Olha, vamos colocar aqui um elemento temporal, né? O tempo da cruz, o tempo desde a cruz até a destruição do templo, lá no ano 70 depois de Cristo. Nós temos aqui todos os relatos sendo escritos nesta linha temporal aqui. Você veja como são tão pertos, né? Tendo o Novo Testamento todo ele tendo sido escrito, muito provavelmente, antes da destruição do templo, quando alguns dizem que pode ter sido escrito, notadamente, o último livro, o livro das Revelações, o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, dizendo que pode ter sido escrito perto do ano 100. Mas há uma posição defensável de que todo ele foi escrito antes da derrubada do templo. Então, isso daqui demonstra que, sim, os fatos narrados nas Escrituras foram narrados perto do momento em que os fatos aconteceram, se comparados com qualquer outro livro da antiguidade. Olhe, então não basta saber que os relatos foram perto dos fatos, vamos ver se foram por testemunhos oculares, pessoas que viram isso. Vamos ver o seguinte, meus queridos. Vamos ver se a Bíblia ela demonstra ou fala de situações históricas, de situações fáticas, se ela fala de forma muito superficial, ou se ela fala com detalhes que tornam o texto susceptível de ser investigado pela história, pela arqueologia. Vamos ver se a Bíblia está tentando narrar uma mentira histórica ou se ela não tem medo da investigação e dá detalhes históricos. Eu vou pegar aqui um pedaço do Evangelho de São Lucas, não é? Como vocês sabem, as Escrituras, notadamente no Novo Testamento, se iniciam com 4 biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 biografias de Jesus de Nazaré. São livros biográficos. Vamos pegar uma passagem aqui e vamos ver se ele, o autor deste texto, tem medo da investigação histórica ou se ele está colocando as coisas assim muito superficiais, muito genéricas, ou se ele escreve com detalhes, sem medo da investigação histórica. Vamos ver isso aí. Vamos ver como é que ele escreve aqui, Lucas 3, 1 a 2. Vamos ler esse texto das Escrituras. E no ano 15 do Império, biografias de Jesus de Nazaré. São livros biográficos. Vamos pegar uma passagem aqui e vamos ver se ele, o autor deste texto, tem medo da investigação histórica ou se ele está colocando as coisas assim muito superficiais, muito genéricas, ou se ele escreve com detalhes, sem medo da investigação histórica. Vamos ver isso aí. Vamos ver como é que ele escreve aqui, Lucas 3, 1 a 2. Vamos ler esse texto das Escrituras. E no ano 15
do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Meus queridos, pelo amor de Deus, essa narrativa parece uma história fictícia? Parece uma história de alguém que tem medo de ser confrontado com a realidade histórica dos fatos? Ou parece alguém que quer, acima de tudo, determinar um ponto fixo na história, porque aquilo foi a verdade? Nós temos uma data exata, 29 depois de Cristo, com base no que ele diz. Todas as pessoas que são narradas aqui são historicamente conhecidas, todas elas. Outra coisa, né? Sabemos que, pela história, que todas as pessoas narradas viveram no exato momento de que o texto fala. Isso parece uma história de faz de conta? Parece um mito ou não? Parece alguém com preocupação histórica que determina um momento preciso, não só no tempo, mas no espaço, para falar de uma biografia daquele que é o Filho de Deus. Pois é, meus queridos, há inúmeros fatos históricos que são impressionantes nas Escrituras. Para que vocês tenham uma ideia, meus amados, apenas no livro de Atos, né, São Lucas, que escreveu a maior parte, né, do Novo Testamento. Paulo escreveu o maior número de livros, mas ele escreveu um texto muito grande, né? A história lá no livro de Atos, junto com o seu evangelho. Só no livro de Atos, nós temos 84 detalhes que são confirmados. Para que você tenha uma ideia, isso apenas em Atos. Se você pegar a parte inicial do texto dele, em seu evangelho, nós temos muito mais elementos que são dispostos ali. Em João, nós temos 59 detalhes que são historicamente confirmados. Ou seja, meus amados, para tornar uma longa história curta, para ser rápido, para não gastar muito tempo nisso, se nós analisarmos o Novo Testamento da perspectiva da história, se nós analisarmos o Novo Testamento da perspectiva da arqueologia, conforme são feitas na universidade, e pegarmos todas as pessoas que estão ali narradas no Novo Testamento, nós temos a confirmação de 30 pessoas, que são confirmadas elas pela história ou arqueologia seculares, só no Novo Testamento. Aí, às vezes, o pessoal fica, mas onde é que está isso? Onde é que está isso? Onde é que está isso? Aí eu fiquei com raiva dessas perguntas e trouxe aqui, está aqui. Aqui, Herodes, está aqui com as referências aí. Aí a pessoa diz, só tem 14, está aqui o resto. Pronto, está aí. Pessoas que são confirmadas pela história secular ou pela arqueologia secular, que estão dispostas nesse livro, que são as Escrituras Sagradas. E muitos outros elementos, meus queridos. Pôncio Pilatos, por exemplo, existe uma comprovação dele. Você tem uma comprovação arqueológica. O ossário de Caifás, você tem uma comprovação. Não é? O que os estudiosos, então, dizem? Cada vez mais, os estudiosos estão olhando para as Escrituras. Os historiadores estão olhando para as Escrituras, independentemente de sua confissão religiosa, mas por honestidade intelectual, estão chegando à conclusão que estão diante de um ouro, uma realidade fática está presente ali, e eles estão se dobrando a isso. Olhe só o que esse historiador romano escreveu, né, na sua obra Sociedade e Direito Romanos no Novo Testamento, na página 189, é o que ele diz. A confirmação da historicidade do livro de Atos é esmagadora. Qualquer tentativa de rejeitar sua historicidade soa agora como um absurdo. Olha aqui o que o William Ramsay diz aqui. Comecei com inclinação negativa em relação a ele, né, falando do livro de Atos. Mais recentemente, contudo, me encontrei em contato com o livro de Atos como uma autoridade para topografia.
as antiguidades e a sociedade da Ásia Menor, foi gradualmente crescendo dentro de mim a noção de que, em vários detalhes, a narrativa se mostrou uma verdade maravilhosa. A Bíblia é provada pela arqueologia, meus amados. Jeffrey Scheller, o que é que ele diz aqui? De maneiras extraordinárias, a arqueologia moderna comprovou o núcleo histórico do Antigo e Novo Testamentos, corroborando os pontos-chave das histórias dos patriarcas de Israel, o êxodo, da monarquia davídica e da vida e da era de Jesus. Há evidências, não só para que saibamos que o livro que vocês têm em mãos aí é fidedigno ou é confiável no que diz respeito a representar aquilo que foi escrito nos originais, mas não só isso. Há inúmeros argumentos, comprovações de que os originais narram a verdade. Temos relato perto dos fatos, testemunhos oculares. E também vamos ver agora a questão de situações embaraçosas. Conforme eu disse para vocês, se você vai escrever um texto de ficção, vai escrever uma mentira, você não vai colocar você numa situação ruim. Você vai dizer? Você vai escrever uma mentira, geralmente você tenta enaltecer-se a si mesmo. Mas as Escrituras trazem inúmeras situações em que os apóstolos e o próprio Jesus de Nazaré são colocados em situações embaraçosas, como um indício fortíssimo, veemente, radical, de que eles escreveram aquilo contra a própria vontade, mas porque era a verdade. Olhe só algumas situações que nós vemos claro. Lá, as Escrituras dizem que os apóstolos não entendem. Lá, dizem, mas eles não entendiam esta palavra, receavam interrogá-lo. Dizem que eles não cuidam. Dizem, eles dormiram 2 vezes cuidando de Jesus. Né? Eles não fazem qualquer esforço para dar a Jesus o enterro apropriado. Eles próprios escrevem um texto em que relata que são repreendidos. Eles ou seus amigos são repreendidos. Nós temos, né? Pedro é repreendido por Jesus. Paulo repreende Pedro. Enfim, meus queridos, que autores são esses que escrevem de si e dos seus amigos, mostrando que se acovardam? Não é? Quando Pedro nega Cristo 3 vezes, os discípulos fogem, as mulheres que são as corajosas. Olhe que mulher na sociedade judaica, você elogiar a mulher na sociedade judaica, não é? Tem que ser verdade, porque o testemunho delas não era muito confiável. Né? Não é que não fosse, não era entendido como muito confiável. A sociedade judaica tinha esse problema. Aliás, se você pegar todas as sociedades do passado, não é? Foi em Cristo que a dignidade da mulher se enaltece, notadamente na passagem da mulher samaritana. Mesmo aquela sociedade, aquela comunidade que era detentora da moralidade, que era a sociedade judaica, eu não vou nem falar da Babilônia, né, dos romanos, da Grécia, nem a sociedade que era detentora da moralidade, que era a sociedade judaica, elevava a dignidade da mulher. Colocava a dignidade da mulher abaixo do patamar mínimo civilizatório. A mulher era considerada coisa, era extraída dela a dignidade, resificava-se, coisificava-se a mulher. É com Jesus Cristo a dignidade da mulher aumenta. Então você vê, nas Escrituras nós temos narrações como essas, né? Então, apesar de serem ensinados várias vezes que Jesus ressuscitava dos mortos, os discípulos ficaram em dúvida. Enfim, até situações embaraçosas em relação ao próprio Jesus de Nazaré. Nós temos na narrativa bíblica. Isso demonstra, meus queridos amigos, que se um texto apresenta coisas assim, que fala ou denigre ou coloca não em situação de enaltecimento, não apenas os apóstolos, mas aquele que é o epicentro do cristianismo, a razão de ser do cristianismo, o logos, de acordo com João 1, combinado com João 1,14, a verdade, de acordo com João 14,6, você fala daquele que é o próprio Deus, que encarna a segunda pessoa da Trindade, que vem à Terra como homem, e você tem um texto que fala de que as pessoas atacavam ele, não há essa censura no texto, é porque eles são verdadeiramente os autores do Novo Testamento. Né? O Novo Testamento, como vocês sabem, são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores. 31 dos 40 autores escreveram 39 do Antigo Testamento e 9 dos 40 autores escreveram os 27 do Novo Testamento. Então você pega esses autores, esses 9 autores do Novo Testamento, eles escrevendo a biografia
de Jesus de Nazaré, notadamente Mateus, Marcos, Lucas e João, e colocam aquele que é o epicentro, a razão de ser de todo o cristianismo, em uma situação que não é de enaltecimento, é porque tiveram que fazer, porque era verdade. Então, são essas três questões. Temos cópias fiéis dos documentos do Novo Testamento? Sim. Os originais do Novo Testamento falam da verdade? Sim.